Tá bom, coisa boa. Lê uma pra nós aí, Narcos. Não me identifiquem. Olha aí. São os melhores e-mails. São os melhores e-mails. A galera que não quer, a galera que não quer. É traição. Olá, Pretinhos e Porã. Tudo bem? Estou mandando este e-mail, pois por algumas vezes escutei no Pretinho e em outras ocasiões o Arthur e o Sobrepeso Lima falando sobre vida após a morte, ciência Sobrepeso versus Lima. religião, etc. Recentemente escutei o Arthur se dizer ateu. Tem a ver uma coisa com É um mentiroso, né? Acredita em Nem Deus eu? que você... tu acredita. Sim. Em resumo, sou jovem, tenho uma O bela Arthur, esposa e um desculpa filho lindo. interromper. Vamos lá. Mas o Arthur, em algumas situações da vida dele, ele acredita em muita coisa. Tá. Quando ele abre, por exemplo, o A extrato mente. bancário. Não, quando ele abre a mente. Ah, entendi. Daí ele acredita em comunhão com a natureza. e A coisa aí- mais difícil é abrir a mente. Aí as folhas falam com ele. É incrível, né? Eu tô agora no xamânico. No Xamã. Vai. Em resumo, sou jovem, tenho uma bela esposa e um filho lindo. Ganho mais dinheiro do que nunca sonhei em ganhar. Ou seja, tenho uma vida boa e, pela ordem natural, muito tempo Tá de querendo vida. nos deixar Pode com ser, ciúme. pode ser Isso é 2 mil Tá por querendo mês. nos Isso deixar aí, com inveja, ciúme. né? isso aí é mais ou menos a vida do Porã. Pode ser 2 mil por mês. Mas há algum ganha. tempo tenho pensado muito em morte e o fato meu dela Deus. ser inevitável. E Isso largar. é verdade. Pensando Não, em largar pera. fora. Pode ser amanhã, pode ser Agora hoje. não, aqui ó. caralho. O Di não pensem que sou um possível suicida. É o extremo contrário, sou apegado demais a essa loucura que vivemos e o fato de não acreditar na vida após a morte me chateia e tem me tirado o sono. Ele quer tanta vida que ele quer morrer e continuar vivendo. Que A legal. fé conforta, meu bruxo. Gostaria muito que houvesse e espero estar errado, mas não tenho fé quanto a isso. Gostaria de saber a opinião de todos na mesa, em especial dos dois mais céticos citados no início desse e-mail, que acho que é o Arthur e eu. Adoro vocês e escuto desde o primeiro programa, quando eu e meus amigos ficávamos de fone na sala de aula para não perder nada. Eu quero me meter na resposta, que eu não fui convidado, mas eu queria Ele convidá-lo. falou todos da mesa. Ah, desculpa, então eu fui convidado. Ele falou. Eu queria convidá-lo a escutar a última temporada do Potter Entrevista, onde eu estou perguntando pra várias pessoas de que lates altíssimo se Deus existe. Certo. E aí a pessoa fica falando lá, cara... Porque gente de fé é gente da ciência, né? pô? Exatamente, de tudo que eu... Aliás, na quarta-feira eu vou colocar o maior físico do Brasil, que é o Marcelo Gleiser. Muita gente pediu, foi dificílimo de conseguir o cara, não tenho tempo. Ele ganhou agora um dos maiores prêmios que tem sobre ciência no mundo, e ele vai falar, cara, ele fala maravilhosamente onde ele mistura o cientista com o lado religioso, sabe? E aí ele chega num paradoxo que muita gente já chegou, que é o seguinte, a ciência... ela ajuda a gente a explicar alguns fenômenos que antes a gente só encontrava explicações na religião. Agora, a ciência não consegue provar que Deus não existe. É verdade. Ela não consegue provar. Não tem uma Que prova. não existe, tá não. aqui, ó, o código... Tu pode achar que não existe. Que não existe. Mas... Então, se tu é um Não cara tem provas. absurdamente ateu, tu não pode se agarrar nisso. Eu Na acredito. ciência, Sim. tu não Cara, pode se agarrar. eu Tu acredito em Deus. entende o paradoxo? Tu é ateu. Claro, não, Deus claro. existe. Baseado em quê? Vamos lá, assim, então. Baseado Baseado na em minha quê? fé. Vamos fazer andar aqui, ó. Tua opinião, Potter. Agora. Vem-te embora. Ah, cara, eu depois desse podcast comecei a pensar que a gente não tem capacidade de dizer se ele existe ou não. Agora eu tenho certeza absoluta, isso sim a ciência já provou, que fé, acreditar numa coisa, te ajuda. Não quer dizer certeza. é Ah, só ter fé. Tá, não. Eu mas tô isso nessa. Eu sou agnóstico. Isso aí Eu pode acho ser que tem até uma- lei da atração, mas eu tô sou dizendo esse em questão negócio aí de também. sobrenatural. Existe. Acho que tem uma força que pode sim ter sido Uma força Também maior que nos tudo isso aí. guia. Que talvez não seja isso que a gente imagina. É. Sabe aquele filme que os ETs chegam aqui? Sim. A gente A imaginava eles de Chegada. uma outra coisa. Eu acho que tá mais ou menos por aí. A nossa concepção, essa de Salvador, da pátria, ela vem não só da religião, como ela vai para as relações humanas, né? Sempre tem que haver um Salvador. Mas não necessariamente é isso, na minha opinião. Acho que a ciência também está se encaminhando cada vez mais para uma coisa mais ampla, né? Um entendimento mais amplo do que é essa força superior, essa força que para uns é Deus, para outros é um poder superior. Pode ser na natureza. Exato, um filho. Meu filho mudou minha vida. É algo que te transforma, né? Que te faz um ser humano melhor. Eu acredito, eu tenho a minha crença, mas eu acho que isso tem muito da compreensão individual de cada um. E muitas vezes as religiões atrapalham esse conhecimento, esse caminho de descobrimento da tua própria Porque a religião fé. tem dogma. Porque a religião tem dogmas. Então, se tu não te encaixa em determinados dogmas, tu acha que aquilo não serve pra ti. Né? E aí tu começa a procurar em outros tipos de crenças. Mas acredito que sim, que cada um tem, que a gente é muito leigo, a gente não tem uma concepção de consciência ampla para entender
tudo isso, né? Da matéria, do espírito. Tamo junto. E enfim, Eu já acredito. E a gente continua aprendendo, porque em alguma situação extrema tu pode... Putz, cara, eu acho que eu falei com Deus, eu acho que eu vi Deus, eu acho que eu senti. Não, é que, aí que tá, é que Entendeu? a gente cria uma coisa meio cinematográfica. Exato. Uma luz, Exato. uma Exato. força, que pra algumas Uma pessoas imagem aparece. em algum lugar que as pessoas... exatamente. A minha crença, ela é... Eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu não acredito em nenhuma forma superior de Já poder. Rastafari? Não creio nisso. Mas eu acho que a gente... Mas eu creio no propósito de vida, até, que às vezes é isso que as pessoas buscam na religião. Eu acho que todo mundo que nasce na Terra, e aí entra todo mundo mesmo, gente, bicho, planta, tu tem uma contribuição a fazer porque tu faz parte de um organismo maior. Quando o pica-pau nasce, ele faz buraco na madeira, ajuda a renovar as árvores, todo mundo contribui um pouco pra tudo. E eu acho que quando a gente deixa de existir, que é a razão pela qual muitas pessoas acreditam em forças superiores, que é pra explicar a morte, essa parte tão dolorosa, que a gente sente porque a gente tem consciência, né? Eu acho que tu segue contribuindo mesmo depois de morto. Eu acho que esse é o propósito humano na Terra. Tu vai contribuir filosoficamente quando tu morre, porque as pessoas vão lembrar de ti, vão levar adiante teu legado, tuas memórias, e tu vai contribuir também pra dar fim à tua existência, que é uma parte muito importante do desenvolvimento da natureza também. Tu não pode viver pra sempre, tu tem que acabar em algum momento. Então, essa é a minha crença, essa é minha crença. Tá, mas tu não acredita em Deus. Tu acredita no que, Rafinha? Eu acredito em Deus, cara. Eu acredito em algo superior, mas eu não me apego a uma imagem, alguma coisa. Eu me apego à fé que eu tenho dentro de mim. E eu não tenho essa fé e só não falo com isso quando eu tenho algum perrengue. Eu canso de, em vários momentos, deitar e trocar fazer uma teu ideia. agradecimento. E faço o meu. Eu gosto de andar com um escapulário que eu ando desde que eu me conheço por gente. Entendeu? Aham. Isso vem muito da minha família também. Minha família é muito católica. Eu entendo que religião, a palavra em si, religião, é religar, né? Isso. Tu acaba religando várias conexões Do latim, ali. né? Não, Religare. mas enfim, mas eu acredito, cara. Eu acredito e respeito pra caramba quem acredita. Eu acho que tem uma Magro. coisa muito ruim, desculpa antes do Magro, uma coisa muito ruim nessa questão do dogma religioso, que é aquela coisa, tudo bem, que seja feita a vontade de Deus, mas aí eu não faço nada, eu só rezo e fico esperando. Tem uma perspectiva de que sim, tu reza, tu pede, tu ora, mas Tu tem que mas fazer Deus por ti, não né? vai fazer Não, por mas- ti. não, é que mas isso aí- mas ninguém dentro, diz isso. até dentro do cristianismo tem correntes, a protestante, ela é o contrário. Eu vou lá, semeio e depois eu peço pra Deus. Não, Só que ficou lá uma semana na terra, entendeu? Sim. Tem outros que não. Sim, tu Tipo assim, planta vou- pra colher. Não, na verdade, Sim, na a grosso verdade- modo. Eu Na sou verdade, desse. a fé não. Em nenhum lugar, cara. Não sei se. Parado tu já, vai acontecer já alguma coisa. frequentou alguma. Talvez já deva ter ido. Eu todo já mundo fui acho em que já tudo, foi. meu, já fui em tudo. Eu já fui em tudo mesmo e vou em tudo ainda. E, cara, a fé é uma mistura, são duas coisas. É a crença e também as atitudes, né? Ele é maior que o Isso. tempo, E eu, né, Di? eu acredito também em energia. Que tu acredita? Que eu ia te perguntar? Eu ia no fim, contar tu uma não história falou. porando. Já ouviu a história do cara que tava na cidade que ia sofrer uma inundação? Não O cara sei. tava numa cidade e ele ouviu no rádio: vai ter uma inundação. Saiam da cidade. E ele falou: Deus vai me ajudar. Deus vai me proteger. Eu não preciso sair daqui. Aí começou a chover, inundação. Chegou um cara num barco, na casa dele, ele em cima da casa. E ele falou o seguinte: meu, pula no barco pra eu te ajudar. E o cara: não vai. Deus vai me ajudar. Deus vai me salvar. Eu não preciso sair daqui. Daqui a pouco começou a subir água, ele tava no teto já. Um helicóptero veio, o cara com o megafone: meu, jogar uma corda. Se agarra na corda que a gente vai sair daqui. Não, eu não preciso. Deus vai me ajudar. Deus vai me salvar. Ele morreu. Deus já tinha ido duas vezes chega- ajudar Exato, ele. cara. Ele chegou no céu e Deus falou: Pois meu. é. Quantas Eu tava ajudas eu ali no precisava barco. te mandar? Eu Meu. tava ali no barco, tu não embarcou. E ele, cara, É, Deus. cara. por que Não, tu eu me tava ajudou? na rádio, É. depois eu tava no barco e depois eu tava no Depois eu tava helicóptero. no O helicóptero. que que tu tá fazendo aqui, seu imbecil? Mas é isso aí. É por aí. Então é o seguinte, tu por aí. pode chamar isso de Deus, né? Pode. A gente Claro, pode chamar cara. qualquer coisa de Deus, eu acho, entendeu? Essa é a questão. E a gente precisa de narrativas. Eu sou muito mais como o Arthur do que como vocês, mas eu acho que o ser humano não consegue não criar uma história de criação, Perfeito. Sim. entendeu? Que supra os valores que ele não consegue encontrar na ciência e a- ainda. e a necessidade, como tem né? tanta coisa que a gente não consegue explicar, a gente precisa ter uma história, entendeu? Uma narrativa. E vai ser a luz, vai ser Deus, vai ser um velho, não sei o que vai ser. A gente cria coisas e, cara, ao criar coisas, elas existem, entendeu? Então, tanto faz se existe ou não. Na nossa cabeça existe. Agora na tu deu verdade- um nó na Ah. minha cabeça, mas... O nego Na diz. verdade, pra falar assim, eu não sei se a criação é como tá na Bíblia, Sim. ou se é como a ciência explica, se teve uma explosão, se aconteceu alguma coisa.
Mas eu acredito muito em Deus e eu não acredito nele como uma imagem, eu acredito que ele tá dentro de todos nós. É uma energia. Uma E força. eu acho que a fé é isso, é uma crença, atitudes e energia. Porque se tu planta coisas boas, tu é uma pessoa que tem energia boa, cultiva bons sentimentos, tu traz isso pro teu lado. E eu não consigo acreditar que o ser humano viva simplesmente assim, que nós sejamos um tipo de vida, sei lá, um organismo que exista e depois acabe, não tenha algo nos regendo, porque várias coisas na tua vida que vão acontecendo, momentos bons, ruins, tu sente coisas que se tu fosse tipo uma máquina não sente, uma energia, uma vibração, a tristeza, as coisas, os momentos e explicações do que tu vive, que nem esses dias eu tava falando com um amigo, pra vocês terem noção, rapidinho, em todos os lugares onde eu vivi, meu ciclo de amigos, eu era sempre o mais pobre, o único que não tinha pai, o único que morava de aluguel e o único negro, tá? E aconteceu um monte de coisa, passei fome, já cheguei na minha casa, os móveis tá tudo na rua, porque a minha mãe não tinha pago o aluguel, a gente não tinha condições e sair sem um fogão, sem geladeira, ter que começar tudo de novo. Cara, na época era triste. E eu com 7 anos já entendia que eu não podia pedir pra minha mãe, me leva no Mac, porque eu Qualquer época sabia seria triste que ia isso aí. causar uma frustração pra ela me explicar, e eu já sabia que não dava. Hoje em dia eu vivo de contar o que eu passei. E muita gente ri, mas quando tu para pra pensar no fato em si, é triste. Só que se eu não tivesse passado A tudo tua que eu história passei, te fez, né? não existiria Nego Di. Exato. E talvez eu tivesse numa situação muito diferente, porque eu tinha amigos que tinham pai, mãe, avô e vó. Eu não conheci nenhum avô, porque quando eu nasci, todos já tinham falecido também. Então, assim, tem uns que o cara não tão vivos. Sabe, que tinha tudo pra dar certo e deu tudo errado. Então eu penso que, tipo assim, não pode ser simplesmente uma sorte, um acaso do destino. Sabe, e eu acho que a gente passa a acreditar em Deus, todo mundo. Tem um porquê. Até o ateu passa a acreditar em Deus em algum momento Também acho. e ele só vai passar quando ele tiver essa experiência. Ou quando ele for, de repente, a algum lugar e alguém fizer uma revelação, quando ele entrar numa depressão violenta e procurar alguém explicar, alguém te olhar no teu olho e te falar uma coisa da tua vida que ele não tem como saber, aí tu vai acreditar em Deus. Ou quando tu tiver no momento assim, meu, vida ou morte e só tem Deus pra me ajudar. Pessoas mais e extremas. acontece uma coisa assim, meu, isso aqui Coisa- não é normal. Histórias mais Então, extremas do essa- Deus existe, agora que eu gravei aí, que eu tô gravando. A do Davi Opa. Coimbra, por exemplo. Davi Coimbra perdeu um rim e teve um câncer que um monte de médico falou assim, ó, a ciência falou pra ele assim, ó, deu, já era. Aí ele vai pros Estados Unidos e a ciência salva ele. Mas um monte de coisa acontece. E ele conta o que ele acha, se Deus existe ou não. A resposta dele é formidável. A do Casagrande, que escreveu um livro que tem demônio no nome. Que eram as drogas, né? E como ele lidou com isso, como ele lida com isso. Chorou aqui no estúdio gravando. E o jeito que ele fala de Deus e o jeito que ele fala do demônio e de como ele lida com isso é espetacular. O PG agora, o último, que tá agora, o mais recente. O PG é o Paulo Germano aqui da Zero Hora. Que eu cheguei, vai chegar um jornalista ali, né? Ateuzão, aquela coisa, blá, blá, blá. Desce de um calçado, assim, que tu achava que era. E aí se abre e começa a contar histórias da vida dele, assim. Todo mundo que tem alguma história, assim, não quer dizer que não seja... Que um ateu não tenha uma história complexa também, não é isso. Agora, se fosse pra me classificar hoje, eu sou um ex-ateu. É Isso aí. não quer dizer que eu não é- seja, sei lá, budista, E que tu católico. saia por aí pregando, né? É. Que teu Deus seja igual ao dos outros. Cara, eu acho que assim, uma coisa que é, que o muito respeito, né, importante. pra escolha de qualquer um Isso também aí, é muito acho mais que- importante. Acho que é né, muito cara? importante cada um da sua própria maneira encontrar É sua isso fé aí. e sua maneira de se relacionar É com isso aí. Deus, independente de dogmas e do que dizem. Muitas vezes, homens que se dizem santos e que saem por aí usando, usando o nome de Deus em vão. Né? Mais Porque clichê isso tem muito, possível. isso tem muito, né? Pois é, igrejas que não deixam entrar determinados tipos de pessoas porque são alguma coisa. E é assim, é isso. Tem uma frase que eu acho magnífica que é o seguinte: Deus prefere ateus sinceros a cristãos oportunistas. É, muito bom. É. Muito bom. E também tem uma questão de consciência, né? Acho que a gente é muito apegado ao mundo material, à matéria, ao estar aqui, né? E quando tu expande a tua consciência de alguma maneira, com meditação, com algum trabalho espiritual, tu Espiritualismo. enxerga coisas que tu não vê. Assim, o Casagrande, eu ouvi uma parte do Sim. podcast do Casagrande que enxergava demônios e tal, não sei o quê. Cara, pra quem viveu situações extremas como essa, como o uso de drogas abusivo e a pessoa quer parar e não consegue, em algum momento, velho, tu... Tem que te Precisa apegar de em uma alguma força coisa. maior. né? Essa força maior, ela te chama e diz assim, ó, e aí tu vai ou tu não vai, que nem o barquinho
do cara da paródia ali do magro, que nem o helicóptero, entendeu? Tem momentos que a isso aí. pessoa não enxerga e não vai. E outras conseguem ter essa A sensibilidade. do Peninha. Peninha é um cara leitor, intelectual, né? O Peninha tem milhares e milhares de páginas lidas na vida dele. Perguntei pro Peninha se Deus existiu ou não. Não é que o Peninha acha que Deus existe. Ele fala 51 minutos sobre 200 histórias contadas no mundo sobre Deus e ele xinga quem não acredita. Porque ele acha que a gente tem... Que o mundo é uma camada. Todo mundo tá numa camada só. É meio complicado assim largar agora aqui sem ter um contexto onde ele chega nesse pensamento. Teria que Mas é uma ouvir de camada. fato, né? E que tu, através da respiração, através de um monte de coisa, pode ser até subterfúgios que tem na natureza. Sei lá, tô falando aqui de maconha, de álcool, de um medicamento feito no laboratório, que é uma mistura psicodélico química, natural. qualquer coisa assim, ou até mesmo uma perda. Uma perda. Exato. Perdi numa tragédia um filho. Entende? Isso te tira da camada que todo mundo tá. E aí tu vai ver em que camada tu se encontra. Que ali pode ter nessa superfície que a gente não enxerga, pode ter ali Deus, pode ter ali uma outra coisa, sabe? Muito Porque, interessante cara, esse papo. Deus Boa, cara. é tempo e espaço. Pros egípcios, não tinha Jesus Cristo, não tinha Maomé. A Maomé até já tinha, acho, né? Mas não tinha islamismo, não tinha, sabe? Não tinha nada disso. E aí? Como é Cara, que tu explica? não tente convencer as pessoas a acreditar na mesma coisa que você. E respeite as pessoas. É isso aí. Não, tem mais Cara, eu seguinte, acho que é legal todo mundo, acima de qualquer coisa, buscar o conhecimento, tanto pelo lado da ciência, Isso aí. quanto pelo lado religioso, ser uma coisa que intriga a pessoa, porque quando eu cheguei a frequentar a igreja evangélica e eu não acreditava na filosofia deles. E daí eu peguei e falei pro pastor assim, cara, por que vocês acham que é assim, assim, assado? Por que vocês estão certos? Por que quem não vem aqui vai pro inferno? Por que não sei o quê? Por que Deus é assim, assim, assado? E o cara sentou e me falou a visão dos caras. E por um lado, os caras têm razão, eles têm uma visão e tipo assim, eles são uns caras assim como na Umbanda, que eu já fui também, espiritismo, eles explicam. E o cara na igreja me falou assim, meu, Deus, ele é como se fosse nosso pai, né? Uma representação de pai, porque ele criou a gente. E quando tu tem um filho, tu não quer que o teu filho seja burro, tu quer que ele seja esclarecido. Então aqui na igreja a gente ensina e explica tudo que tu tem que saber. Tu não precisa acreditar naquilo que tu desconhece, mas antes de tu falar que não, Tem que busca o buscar conhecimento. conhecimento. É isso aí. Boa. 21 minutos para 7, Arthur, tem um Agora, recado. o